Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar você para se juntar comigo, para juntos entrarmos na lição da Escola Sabatina. Eu não sei o que você está fazendo agora no momento, não sei onde você está, mas seja o que for, pare por uns minutos, se junte aqui comigo e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. A lição desse trimestre é 1 Coríntios e 2 Coríntios. Creio que tem grandes lições para nós durante todo esse trimestre. E a lição já começa falando de um grande missionário inglês chamado William Carey, que costumava dizer que fazer sapatos para sobreviver, na verdade, não era a sua função. Ele dizia que a sua função era conduzir pessoas a Cristo. E não é diferente de Paulo. Paulo era fabricante de tendas, e fabricava tendas para se sustentar, mas a sua verdadeira missão era conduzir pessoas a Cristo. E o verso para memorizar é Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Nesta ocasião, Paulo já estava na cidade de Corinto. E Deus falou para ele não ter medo, e era para ele continuar falando e não ficar calado. A lição já começa nos dando uma grande lição para nós. Eu creio que você tem uma função na sua empresa. Se você é CLT, como eu sou CLT e eu tenho a minha função, onde trabalho é auxiliar de mecânico. Mas a minha função como cristão, além de auxiliar de mecânico, é também conduzir pessoas a Cristo. A grande pergunta é: será que nós estamos cumprindo com o nosso dever? Com a nossa missão? Ou será que estamos apenas no automático? E durante toda a semana estamos indo para o nosso serviço e se surge uma oportunidade de falar de Cristo, nós ficamos calados. Quando Deus nos pede para não ficarmos calados. Assim como Deus estava com Paulo e falou para ele não ficar calado, Deus também está com você e comigo. E a nossa função é conduzir pessoas a Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Paulo começa suas cartas aos Coríntios identificando-se como apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, pela vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 1 também, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Com poucas exceções, Paulo iniciava suas cartas desta maneira, apresentando-se como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Interessante porque começar desta forma. Paulo tinha a plena convicção de quem ele era. Ele era apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele sabia exatamente quem ele era e qual era a sua função. Apóstolo é mensageiro, enviado. Deus o escolheu para ser apóstolo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai se identificar como fazendo parte daqueles aos quais Jesus apareceu após a ressurreição. E após a ressurreição, Jesus apareceu aos 12, depois a milhares, e depois ele vai se identificar como ele sendo o último. Ele até se identifica como o menor dos apóstolos. Mas vamos parar aqui um pouco e pensar um pouco a história de Paulo. Antes de ser Paulo, quem ele era? Ele era Saulo e se tornou um dos maiores perseguidores do cristianismo daquela época. Perseguia os cristãos e matava. Mas por uma ocasião, a sua ida a Damasco fez com que ele teve um encontro com Cristo. E então, a partir desse encontro, ele deixou de ser perseguidor e se tornou servo de Cristo. Em Romanos, no capítulo 1, ele vai se identificar como servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Agora, isso é um pensamento meu. Por que que Deus o chamou para ser apóstolo? Primeiro, vamos analisar os discípulos. Os discípulos de Jesus, Jesus falou para eles, deu uma missão para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho.
esta foi a missão dos discípulos. Primeiro acontece algo porque um dos 12 apóstolos traz Jesus. E agora não são mais 12, são 11. Mais uma ocasião, os discípulos se reúnem e lançam sortes para escolher o 12º apóstolo. E então a sorte cai sobre Matias. Até aí, beleza. Depois aparece Matias e a gente nunca mais ouviu falar sobre Matias. Quem é Matias? A Bíblia não dá mais menção. Só aparece ali naquele exato momento. Mas veja, foi escolhido pelos discípulos. Jesus deu uma grande missão para os discípulos, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus foi bem claro em dizer a eles que eles permaneceriam ali em Jerusalém até que do alto recebessem poder, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Eles receberam o Espírito Santo, mas infelizmente eles continuaram ainda ali em Jerusalém, quando a missão deles era pregar o evangelho por todo mundo. Então eles ficaram fechados em Jerusalém, achando que a sua missão era apenas para pregar aos judeus e excluíram os gentios. Então, ao meu ver, Deus, vendo que os discípulos não compreenderam a mensagem, a ordem que ele havia lhes dado, então escolheu o 12º apóstolo, que é exatamente Paulo. Paulo, ao meu ver, é o 12º apóstolo. O Apocalipse fala que na grande cidade de Jerusalém, nos portões da cidade, vai ter o nome dos 12 apóstolos. Eu imagino que um desses nomes seja de Paulo, o 12º apóstolo. Porque Paulo foi escolhido para ser apóstolo dos gentios, para fazer a missão ao qual os discípulos não fizeram. A questão é sobre a identidade. Paulo tinha certeza de quem ele era. Ele era apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Deus o escolheu. Atualmente, hoje, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão tendo crise de identidade. Não sabem quem elas são, o que elas estão fazendo, qual é a sua grande missão. E isso tem gerado muitos problemas na vida das pessoas, porque as pessoas não estão sabendo quem elas são. E eu pergunto para você, você sabe quem você é? Cristo era o centro da vida de Paulo. Será que Cristo também é o centro de nossas vidas? Será que Cristo é o centro da sua vida? Em Gálatas 1, versículo 15, Paulo vai dizer que ele foi separado desde o ventre materno, assim como Jeremias. Eu quero dizer algo para você. Você que às vezes não sabe quem você é, não sabe qual é a sua missão, saiba que Deus sabe exatamente quem é você. E se você buscar Ele, se você deixar que Cristo seja o centro da sua vida, você vai ter a plena convicção de quem você é e qual é a sua missão. Paulo amava tanto a Cristo que o seu desejo era de compartilhar Cristo com as outras pessoas. Enquanto Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aqueles que a quem ouvia a sua mensagem foram chamados para ser seguidores fiéis de Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados. Qual é o seu chamado? Se você sabe qual é o seu chamado, como você sabe que esse é a sua vocação? O que aconteceu durante a viagem de Paulo até Corinto que o fez ele parar em Atenas? A lição deu a entender que durante a viagem de Paulo não planejava ir até a cidade de Atenas, mas por causa de uma oposição enfrentada na Bereia, ele teve que ficar até Atenas, esperar por Silas e Timóteo. Silas e Timóteo iam ao seu encontro em Atenas, mas algo aconteceu em Atenas que Paulo não ficou de braços cruzados em Atenas. Atos 17 e Atos capítulo 18. Atos 17 conta que Paulo, ao entrar na cidade e ver que a cidade era muito idólatra, ele ficou-se indignado com aquilo. E então, sua primeira atividade foi ir à sinagoga. Então lá pregou para os judeus, alguns gregos, e então começou a discorrer por toda a cidade, falando de Cristo. Então Paulo, ao andar pela cidade,
de Atenas, ele viu que havia um altar ao Deus desconhecido. E ele aproveitou essa oportunidade desse altar ao Deus desconhecido e falou ao povo de Atenas sobre o Deus desconhecido que eles não conheciam, que era Jesus Cristo. Paulo aproveitou a oportunidade que teve e não deixou de falar de Cristo. Isso nos faz refletirmos o que eu e você temos feito em relação à oportunidade que nos aparece durante toda a semana, durante a nossa vida, sobre falar de Cristo. A oportunidade que Deus nos propõe a falar dele para outras pessoas. Como eu e você temos reagido a essas oportunidades. Assim como a cidade de Atenas, a cidade de Corinto também não era muito diferente. A cidade de Corinto era uma cidade pagã, e nessa cidade também havia templos consagrados a outros deuses. Por exemplo, um templo para Apolo, outro templo para Afrodite. E essa cidade era conhecida por ter a sua libertinagem sexual, a prática de prostituição nos cultos pagãos. Mas Paulo não escolheu a cidade de Corinto somente porque ela era uma cidade pagã e lá precisava muito conhecer Cristo. Mas foi por sua localização, porque ela, além de ser uma cidade próspera, ela tinha 2 portos que facilitavam a troca de mercadoria e desenvolvimento econômico. Então, Paulo permaneceu nessa cidade 1 ano e meio pregando o evangelho. Nesta cidade ele encontrou Áquila e Priscila e ficou morando com eles. E eles tinham a mesma função que Paulo, eram fabricantes de tendas. Paulo viu uma oportunidade excelente de fabricar tendas e ao mesmo tempo pregar o evangelho. Pregar o evangelho, Paulo percebeu que essa cidade seria um importante centro do evangelho, onde a partir dali o evangelho seria espalhado por todo mundo, pela sua localização ser excelente e por ter esse porto de comercialização, onde iriam até a troca de mercadoria e ao mesmo tempo iria se propagar o evangelho de Cristo. Paulo foi desafiado nessa cidade a pregar o evangelho por conta da cultura daquela cidade. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu. Para os dias de hoje, que aspecto cultural atualmente nos é um grande desafio de pregar o evangelho para as pessoas? Será que é muito diferente daquela cidade de Corinto de antigamente? Ou será que as dificuldades que aquela cidade de Corinto trouxe a Paulo é a mesma coisa das dificuldades de hoje? Paulo viu uma grande oportunidade de pregar o evangelho naquela cidade. Quando a oportunidade surgia, ele não deixava de falar de Cristo. Então nós devemos fazer o mesmo. Quantas cidades hoje precisam ouvir a mensagem da cruz? Eu e você temos uma grande missão. E essa missão é levar Cristo às pessoas. Paulo, aquele que no passado foi o perseguidor dos servos de Cristo, agora se tornou perseguido. Paulo, ao chegar em Corinto, ele foi direto na sinagoga e começou a falar de Cristo. A pregação de Paulo não saiu totalmente do jeito que ele queria. Começaram a difamar ele, a insultar Paulo. Então ele parou e falou: eu não vou mais pregar para vocês. Agora eu só vou diretamente aos gentios. Não saiu como ele esperava, mas o chefe da sinagoga, ao ouvir a pregação de Paulo, se converteu. E ele e sua família creram e foram batizados. Também não somente o chefe, mas outros coríntios que estavam lá, que ouviram a pregação de Paulo, também creram e foram batizados. Paulo poderia ter ficado desanimado ao ver que seus próprios irmãos estavam o insultando, por ele agora trazer uma mensagem diferente, por falar de Cristo, por falar da ressurreição, por falar de um homem que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Mas Deus o encorajou. E é neste exato momento em que o verso para memorizar entra em ação. Atos 18, versículo 9 e 10. Que diz o seguinte: certa noite o Senhor falou em visão: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Cristo apareceu para Paulo e disse para ele não ter medo e continuar falando, porque Cristo estava com ele. E Cristo falou que ele tinha muitas pessoas
naquela cidade. E Paulo precisaria conduzir essas pessoas até Cristo. Interessante que estas palavras de Cristo nos lembram um versículo da Bíblia, fica em Isaías 41, e o versículo 10, que diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como reagir a esta promessa de Deus maravilhosa? Que Ele mesmo nos diz que estará conosco, que a sua mão direita estará sobre nós, com a sua mão Ele nos segurará. Se nós não fôssemos tão medrosos, eu digo a você que Jesus já teria voltado. Se nós tivéssemos pelo menos 1% da coragem de Paulo, Cristo já teria voltado. Se nós não fôssemos tão covardes, se nós tivéssemos a coragem de Paulo, todo este mundo, as pessoas que Deus tem, nós já teríamos conduzido a Cristo. Por isso nós todos os dias devemos pedir a Deus para que o seu Santo Espírito nos guie e nos dê a coragem que deu a Paulo para conduzir as pessoas até Cristo. A lição traz várias referências no livro de Coríntios que nos mostram que a igreja de Coríntios era problemática. Havia divisões, imoralidade sexual, problemas extrajudiciais entre os irmãos, ou seja, a igreja era problemática. E Paulo escreveu a carta de Coríntios, de 1 e 2 Coríntios, justamente para orientar aos irmãos sobre estas questões, para orientá-los como lidar com esses problemas. E a igreja do passado de Coríntios também não é muito diferente das igrejas atuais. A sua igreja local, ela tem problemas? Que igreja que não tem problema? O problema não é a igreja ser problemática. O problema é como que a igreja lidar com os problemas que estão enfrentando. 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 4 diz assim, palavras de Paulo dizendo, se referindo aos irmãos, ele fala assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Alguns estudiosos afirmam que Paulo escreveu outras cartas antes dessa primeira carta de 1 Coríntios e da segunda carta aos Coríntios. Essas cartas provavelmente se perderam. E é chamado de cartas severas, porque Paulo dá ali instruções a eles bem intrigantes. Essas cartas se perderam, nós não sabemos. Alguns estudiosos afirmam que estas cartas severas foram preservadas em partes em 2 Coríntios, mas nós não sabemos. Problemas sempre irá surgir. Agora, como você vai lidar com esse problema? E nós acabamos de ler que Paulo se importava demais com a igreja de Coríntios. E ele diz que escreveu com aflição, com angústia, com lágrimas, ao saber o que a igreja estava enfrentando, os problemas que ela estava enfrentando. Pergunto a você, como que nós lidamos com problemas de outros? Às vezes nós temos o coração frio e não sabemos lidar com a situação do outro. Paulo diz que amava a igreja de Corinto. Esse amor, eu e você não sabemos compreender. Nós devemos pedir a Cristo para que Ele nos ensine a tomar as decisões certas, a amar verdadeiramente o nosso irmão. Uma coisa eu digo a você, Paulo ele teve a sua grande missão de levar a mensagem de Cristo, de levar a mensagem da cruz às pessoas. Ele cumpriu a sua missão. Paulo não terminou a missão. Ele deixou a missão para que eu e você pudéssemos continuar. Então eu convido a você para neste momento encerrarmos essa nossa discussão, desse estudo, para falarmos com Deus e agradecer por essa lição. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós vimos que a lição tem grandes ensinamentos para nós, em questão de como lidar com os problemas, em questão de
saber quem nós somos, qual a nossa identidade. Senhor, nós somos falhos e nós precisamos imensamente do Teu grande amor e do Teu grande Espírito Santo para que nos conduza verdadeiramente no caminho certo, para que nos ensine a amar o nosso irmão e para que nos ensine a lidar com o problema do outro. Nos ensine, Senhor, a amar como o Senhor ama. Muito obrigado pela lição da Escola Sabatina, pela Tua Palavra, e nesta semana, durante toda essa semana, a Tua Palavra seja o centro de nossas vidas e, Senhor Jesus, seja o centro de nossas vidas. Rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo, para que permaneça conosco durante toda a semana. Em nome de Jesus, amém.